Fala galera, Igor Gramiani na área. Você já ouviu falar em mini contratos? Ainda não? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Mas antes, já se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações e bora trabalhar! Pessoal, nos últimos 2 anos, ou até mesmo 3 anos, teve uma explosão de pessoas físicas investindo em mini contratos, especificamente no mini índice e no mini dólar. Mas antes da gente falar de mini índice ou mini dólar, o que são mini contratos? Então, olhando aqui na tela, contratos futuros são derivativos, instrumentos financeiros cujo preço deriva do preço de mercado de uma commodity que pode ser um milho, café, soja, boi gordo, etanol, petróleo e assim vai. Ou de um outro instrumento financeiro, como um dólar, um índice Bovespa ou uma taxa de juros chamada de DI. Então, contratos futuros são acordos de compra e venda de um ativo para uma data futura a um preço estabelecido entre as partes da negociação. Tem um comprador e tem um vendedor. E ele acredita que no futuro pode tanto valorizar e por isso ele compra esse contrato futuro, como desvalorizar e por isso ele vende esse contrato futuro. Portanto, nós vamos ter aí o pessoal que faz hedge, que é proteção, ele não está interessado em ganhar dinheiro no mercado futuro, ele está interessado em proteger o produto dele. Então, se ele é um exportador, uma empresa exportadora ou importador, ele não quer que o câmbio, que o dólar, afete a margem de lucro dele. Então ele vai fazer uma estratégia de hedge, que é uma estratégia de proteção. Mas a maioria dos players, e nós, pessoas físicas, estamos interessados na famosa especulação. O que é especular? É apostar em tendências. Se o dólar, por exemplo, está subindo, eu vou comprar contratos futuros de dólar. Se o dólar está caindo, eu vou vender contratos futuros de dólar. Então, contratos futuros são contratos de intenções. Você não deseja ter o produto físico. Por exemplo, se você está investindo no café, você não quer ter o café na sua casa. E sim é liquidação financeira, dinheiro. Você não quer ter o boi gordo, a cabeça do gado na sua casa também. Então, a gente está negociando contratos, comprador e vendedor. Contratos futuros, tá? Então, por isso ele não é um ativo propriamente dito, ele deriva de um ativo objeto, certo? Então, quando a gente está falando de um dólar futuro, tem um dólar spot, que é o dólar comercial, deriva desse dólar spot mais uma taxa de juros embutida no período. Quando a gente está falando de índice futuro, é porque não dá para comprar ou vender o IBOV, o Ibovespa. A gente tem que negociar o futuro do Ibovespa, que nada mais é que o Ibovespa mais uma taxa de juros embutida no período também. Tá? Então, de repente, você acredita que o IBOV é composto hoje pelas maiores empresas da Bolsa, com mais representatividade, maior liquidez, maior negociação. Hoje estamos em torno aí de 80 empresas no IBOV, tá? Então, se você quer negociar o IBOV, porque você acredita que nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos o Ibovespa vai se valorizar, você pode simplesmente comprar contratos futuros de Bovespa. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa seria investir em ETF, que é a ETF BOVA11, que reflete a carteira teórica do Ibovespa. Falando da B3, da nossa Bolsa Brasileira, quais são esses contratos futuros que nós podemos negociar? Bom, nós podemos negociar o açúcar cristal, o boi gordo, café arábica 4/5, o etanol anidro, o etanol hidratado, o milho, café arábica 6,7, taxa DI, que é taxa de juros, soja, ouro, petróleo, euro, índice, Bovespa e o dólar dos Estados Unidos. Olha, o contrato que tem a maior liquidez é o DI, taxa de juros. Só que no intraday, a mecânica de movimentação do DI não é legal para os traders fazerem o famoso day trading, comprar e vender no mesmo dia. Então, pessoa física acabou adotando o dólar, que é o segundo contrato de maior liquidez, e o índice futuro, que é o terceiro contrato de maior liquidez. Para vocês terem uma ideia, o dólar futuro, só ele é maior do que todas as empresas somadas do Ibovespa. Faz mais de 70 bilhões de reais por dia
de volume financeiro. É muito mais do que o Ibov. Então é altíssima a liquidez. Quando a gente está falando de contratos futuros, pensa no iceberg. A pontinha do iceberg é mercado de ações. E toda a base é mercados futuros. O dólar, o índice, o boi gordo, o milho. Né? Mas, realmente, fazer o day trading para a pessoa física ficou praticamente restrito a dólar e índice. Sabe por quê? Porque as commodities, por exemplo, vou pegar o boi gordo como referência, você tem que entender do produto. Então, a febre aftosa interfere, exportações para a China interfere, até mesmo o preço do suíno ou o preço do frango interfere na carne bovina, fatores climáticos, o milho, por exemplo, o café, qual é a safra, qual é a safrinha, a época de chuva. Então você tem que ser um conhecedor do produto, além de dominar a questão da análise técnica e dos setups de entrada. Então, a parte das commodities é muito mais difícil para você operar. Muitos produtores fazem operações com contratos futuros que dominam o produto. Então eles sabem que o milho, por exemplo, naquele mês, ele tem uma subida porque vai ter a colheita ou a safra, e aí ele faz esse investimento. Mas o pessoa física é restringido praticamente no dólar e no índice futuro. Tá? A gente abraçou esses dois contratos porque eles têm uma dinâmica no intraday de alta volatilidade, de movimento de preços e de altíssima liquidez para facilitar o famoso day trading. Espero que vocês tenham gostado do que são contratos futuros. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!